Olá pessoal, eu sou a Hidra, bem-vindos a mais um Conte Aqui. E hoje a gente vai contar histórias de amarração. E pessoal, já lembrando, se inscreve no canal. Se você chegou até aqui, ouviu a história, gostou da história, se inscreve no canal, deixa seu like, não esquece. Deixa um comentário, compartilha. O YouTube não está entregando os vídeos, ele não entrega se não tiver comentários e compartilhamentos. Para mim, né, não adianta você olhar a história e falar, nossa, que gostei dessa história, se você não deixou seu like, você não fez um comentário, o YouTube não vai entregar os vídeos, tá ok? Então, bora para a primeira história de hoje. O peso da amarração. Se já começa com a palavra peso, a gente já sabe que não tem, né? Não vem coisa boa. Aliás, gente, amarração nunca vem coisa boa mesmo, né? Vou contar para você a história de uma conhecida que aconteceu alguns anos atrás. Não é a história dela. Eu mesma cheguei a ajudá-la nos momentos mais difíceis. Literalmente para ela não passar fome. Para ela não passar fome. Nunca aceitei e nunca faria o que ela fez. Mas também nunca negaria ajuda a ninguém que eu conheça que esteja passando por necessidades. Segue a história dela agora. Marta, nome fictício, sempre foi uma mulher determinada. Desde jovem acreditava que nada poderia impedir que ela tivesse o que quisesse. Quando se apaixonou por Heitor, nome fictício também, um homem casado com uma esposa delicada, viu nele o único objetivo de sua vida. Sem hesitar, procurou uma mulher conhecida por fazer trabalhos espirituais e pediu a amarração mais forte que existia. Fez oferendas, sacrifícios e seguiu à risca todas as instruções dadas pela feiticeira. Aos poucos começou a perceber as mudanças no comportamento de Heitor. Ele, que antes era devotado à esposa, passou a se distanciar do lar, a criar conflitos sem motivo e a buscar a companhia de Marta. O feitiço funcionou. Em poucos meses, ele abandonou a esposa e foi viver com Marta, completamente entregue a ela. Nos primeiros tempos, Marta acreditou que estava vivendo um conto de fadas. Tinha ao seu lado o homem que tanto desejava e tudo parecia correr bem. Mas então, os pesadelos começaram. No início, eram apenas sonhos perturbadores, vozes sussurrando seu nome no escuro, sombras rondando sua casa, visões da ex-esposa de Heitor chorando de desespero. Com o tempo, os sonhos se tornaram tormentos reais. O ar da sua casa parecia pesado, os espelhos refletiam imagens estranhas, vultos cruzavam os corredores. A sensação de estar sendo observada nunca abandonava. As coisas começaram a dar errado. Seu negócio faliu, sem explicação nenhuma. Seus amigos se afastaram e até sua saúde começou a definhar. Heitor, que antes era carinhoso e apaixonado, transformou-se num homem frio e distante. Bebia todas as noites, mal olhava para ela e começou a atraí-la com outras mulheres. Marta tentava manter o controle, mas sentia que a sua vida estava ruindo pouco a pouco. Durante 7 longos anos, ela viveu nesse inferno. O dinheiro acabou, as dívidas se acumularam e os pesadelos nunca cessaram. A própria feiticeira que a ajudou disse que nada mais podia fazer, pois aquilo era o peso das suas ações. Marta percebeu tarde demais que havia destruído uma família para viver uma ilusão. Então Heitor fez com ela o que um dia fez com a sua ex-esposa. Saiu de casa e nunca mais voltou. Sem dinheiro, sem amigos, sem amor, Marta ficou apenas com a sua própria sombra, atormentada pelo peso das escolhas que fez. A amarração que tanto desejou virou uma maldição. E Marta aprendeu da pior maneira possível que nada vem sem um preço. Gente, a amarração não funciona. Nunca funcionou. As pessoas, né, elas acham que podem sair mexendo aí, né, com o livre-arbítrio aí das pessoas, mas não podem, entendeu? Não podem. Né? As pessoas acham que pode, vou ali mexer com o livre-arbítrio daquela pessoa, quero aquilo, pronto, acabou e não vai pagar a consequência? Tudo nessa vida aqui tem volta, né? Não tem aquele ditado que fala, aqui se faz, aqui se paga? Gente, a amarração é bem isso. Você mexeu com a amarração, as coisas vêm, né? Vem mesmo. Não tem como, gente. Você vai pagar o preço, literalmente, como eu falei, né? Pagar o preço do que você fez, né? Se a gente faz boas ações, as boas ações sempre vêm pra gente. Se a gente faz más ações, sempre vem pra gente. De uma forma ou de outra, tudo isso sempre volta pra gente.
Tá ok, pessoal? Gente, eu tô com a cara meio inchada, né? É inchada porque eu tô gorda mesmo. Quer dizer, mais ainda, né? Mas não, eu ando tomando uns remédios aí, tive uns probleminhas. Então os remédios também acabam cooperando ainda pra mim parecer mais gorda ainda do que eu estou, né? Do que eu já sou, né? Porque eu já sou fofinha demais, né? Eu já sou assim que não falo, gente, eu cresci pro lado, né? No que eu não cresci pra cima, eu cresci pro lado. Né? Mas os remédios deixam a gente com a cara ali realmente mais inchadinha ali. Bom, bora pra próxima história de hoje. Já deixa seu like, se inscreve aí no canal, compartilha. Amarração e loucura. Hidra, vim trazer para você a história da minha irmã. Sou aquela mesma moça do relato das luzes no camping. E só depois vi que você também conta histórias de pessoas más, loucas, porque para mim só uma pessoa louca faz o tipo de coisa que a minha irmã fez. Os nomes estão trocados, tá bom? Até para não identificar minha irmã. Bom, vou te contar. Gente, muito obrigada por você enviar outra história aqui pra gente. E eu lembro sim o relato das luzes no campo, né? Nossa, gente, eu lembro como se eu tivesse contado aqui hoje. Mas vocês procurem aí no canal, deve estar na parte, né, de OVNIs, coisas assim, dimensões, essas coisas. Que eu lembro que ela tava, acho que num grupo de amigas, foram acampar, e todo mundo viu umas luzes estranhas. Né? Mais ou menos isso daí. Né? Vocês gostam desse tipo de história? Bora lá. Pode procurar aí, tem a playlist aí, tá? Com as histórias. Dá uma procurada aí na playlist que vocês vão achar. Vamos lá. O nome dela é Luana. Ela já falou aqui, tá, gente? Que os nomes estão trocados. Né? E na outra história também. Então, gente, sempre eu falo, ó, quando vocês enviarem as histórias, já envia com os nomes trocados. Porque do jeito que vocês me enviam, é o jeito que eu conto. Tá? Lógico, tenta escrever de uma forma que eu consiga realmente ler e entender, né, gente? Porque às vezes tem algumas histórias que chegam que realmente, gente, eu não leio, porque não dá nem pra entender o que a pessoa tá escrevendo. E aí fica complicado, né? Vamos lá, o nome dela era Luana. E ela sempre teve uma obsessão por um homem chamado Davi. Ele era bonito, charmoso, mas nunca quis nada sério com ela. Luana não aceitou isso. Ela foi atrás de uma feiticeira e pediu um trabalho forte de amarração. Queria que Davi se apaixonasse por ela, que não conseguisse viver sem sua presença. Fez tudo que a mulher pediu. Vela, oferenda, rituais estranhos no meio da noite. E funcionou. De um dia para o outro, Davi começou a procurá-la, a dizer que a amava, que não conseguia pensar mais em ninguém, e ela ficou radiante. Finalmente, ele era dela. Mas o que parecia um sonho virou um pesadelo. Davi mudou. Se tornou um homem agressivo, ciumento, sombrio. Os momentos de carinho logo deram lugar a brigas intensas, ataques de raiva sem motivo. Ele a tratava como propriedade e Luana começou a ter medo dele. Mas isso não foi tudo. Minha irmã começou a ouvir vozes à noite. Chamavam seu nome, sussurravam coisas que ela não entendia. Sentia presenças em sua casa, via vultos nos cantos escuros. Os espelhos refletiam imagens distorcidas. E ela começou a perder a noção da realidade. Seu corpo enfraqueceu, o rosto dela ficou abatido. Davi, por sua vez, parecia cada vez mais distante, como se estivesse se libertando do feitiço que um dia o prendeu. E ele então foi embora. Simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. Luana ficou sozinha com seus demônios. Não comia mais, não dormia, apenas murmurava coisas sem sentido. Até que um dia nós tivemos que interná-la. Nossa, gente, que triste. Os médicos dizem que é um colapso nervoso. Mas eu sabia que era algo a mais e ela também. Sei que foi o que ela fez. Então foi fazendo tratamento, tomando vários remédios, mas as vozes e os vultos nunca deixaram. E ela acabou sendo diagnosticada com esquizofrenia. Numa crise forte, foi internada num outro hospital, como um hospício. Nem sei se é politicamente correto falar assim, mas enfim, é um hospital de doentes mentais mesmo. Hoje ela vive entre esse hospital alguns meses do ano, nas crises mais graves, outros vai para casa, mas nunca mais melhorou. E isso já dura anos, vive perdida no próprio inferno.
Vi minha irmã linda ir embora e virar outra pessoa. E isso é muito triste. Tudo porque quis forçar um amor que não era dela. Hidra, acredite em mim, algumas coisas não devem seguir seu curso natural. Minha irmã tentou brigar com forças que não compreendia e pagou. Pagou muito caro por isso. Que isso sirva de aviso para quem deseja tomar um caminho parecido. Nossa, eu sinto muito assim pela sua irmã, realmente é muito triste, né? Pelo que você, a forma que você descreve que ela deve ser jovem, né? Aí não sei se ela é mais jovem que você ou mais velha, mas né, deve ser jovem ainda. Até porque normalmente, né, pelo menos normalmente esquizofrenia, né, ela é diagnosticada em pessoas sempre mais jovens. E, pra quem tá questionando, né, gente? Mas não existe mais hospício, não existe mais... Não, gente, hoje em dia não existe mais com esse nome. Até que ela fala ali que ela não sabe nem se hoje em dia é politicamente correto falar dessa forma. Então não existe mais com esse nome. Mas existem, tá, os CAPs, onde a pessoa vai, fica internado, acho que é em torno de 15 dias, nas crises mais fortes, depois voltam para casa. E existem, sim, hospitais, alguns hospitais que atendem, né, como hospitais normais, mas que eles têm uma ala psiquiátrica, onde as pessoas com crises muito fortes podem ir ficar internadas ali, né, eu acredito que 1, 2, 3 meses, até melhorar, enfim, dessa crise maior, e depois retornam para casa. Então não existe mais os hospícios como eram antigamente, que a pessoa ia para lá, se internava e lá ficava e lá morria. Então isso acabou, isso realmente não existe mais, né? E mais dessa forma, sim, a pessoa vai, fica meses e depois volta para casa. E é muito triste a sua história, né, gente? Então, mas é que nem ela falou, né? Fica um aviso aí, né, para as pessoas aí que pensam ainda em fazer alguma amarração, em fazer alguma coisa para alguém, né? O retorno, né, disso é um preço alto que se paga, né? Pessoal, esses foi as 2 histórias de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas histórias. Obrigado, gratidão. Voltem sempre aqui no canal.